Você já teve aquela sensação de que alguns desenhos não são só bizarramente parecidos, mas que compartilham algo a mais? Tipo, um DNA secreto, um destino conectado? Pois me diz, e se toda a maluquice científica, nihilista e caótica de Rick and Morty fosse, na real, o futuro degenerado de um mundo que já sobreviveu ao fim de tudo? Sim, eu tô falando de Hora de Aventura. E se o mundo doce, insano e mágico de Finn e Jake for só a primeira fase de um multiverso que acabou se quebrando com o tempo? E se tudo isso fizer sentido demais? Verso sem fim, do game ao cinema tudo está aqui. Entre saga e teorias, venha se conectar. A cultura pop é nossa, é hora de embarcar. Pop Dick Mix, nosso nível. Oi, pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar numa teoria insana. Rick and Morty pode ser a continuação espiritual e temporal de Hora de Aventura. Multiverso? Check. Civilizações arrasadas? Check. Personagens deformados por ciência e magia? Check em negrito, caixa alta e sublinhado. Ah, e antes da gente mergulhar nessa loucura, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma viagem maluca do nosso quadro. E se? E ó, se liga que nessa quinta estreou um som incrível no canal secundário Geek Play Music, uma música sobre Rick vs Evil Morty, feita especialmente para o evento Rivais Lendários desse mês de julho lá. Sim, Rick contra Evil Morty, multiverso no modo batalha. As semelhanças mais bizarras. Vamos começar com a estética. Em Hora de Aventura, temos um mundo que claramente passou por uma guerra apocalíptica, a famosa Guerra dos Cogumelos. Civilizações foram dizimadas. Humanos praticamente sumiram. O que restou? Mutantes, entidades mágicas e ciência perdida misturada com fantasia. Corta para Rick and Morty. Um universo repleto de planetas destruídos, realidades em colapso, seres geneticamente modificados, clones, ciborgues e portais interdimensionais. A decadência da civilização é regra. Coincidência? Talvez. Mas e se Rick and Morty for o que sobrou depois de Hora de Aventura? Rick, o herdeiro do caos? Teorias apontam que Rick Sanchez pode ser um descendente direto de uma civilização que sobreviveu ao apocalipse mágico de U. A obsessão dele por controle e tecnologia seria uma resposta natural a séculos de dominação da magia e do caos. Rick representa o conhecimento puro, sem limites éticos. Enquanto Finn e Jake ainda acreditam em esperança, amizade e heroísmo, Rick vive num universo onde tudo isso já falhou. As pessoas não são mais heróis, são ferramentas. A realidade não é mágica, é manipulável. O multiverso como elo entre os dois. Ambas as séries exploram o multiverso. Em Hora de Aventura, temos o Reino do Tempo, os Cristais, dimensões como a Noitosfera e entidades que regulam o fluxo da realidade. Em Rick and Morty, o multiverso é o playground de Rick. Portais, duplicatas, linhas do tempo descartáveis. Mas, e se forem o mesmo multiverso em fases diferentes? Talvez o Rei Gelado, com sua coroa alienígena, tenha sido o primeiro a tocar no que Rick chamaria de tecnologia de outras dimensões. Talvez os experimentos da princesa Jujuba com clonagem, ciência e biotecnologia tenham sido os ancestrais diretos da loucura da cidadela dos Ricks. Talvez Finn e Jake sejam as últimas faíscas da humanidade antes dela ceder totalmente à ciência desenfreada. Rick é o resultado da desesperança. Hora de Aventura termina com uma mensagem de esperança, reconstrução e amizade. Rick and Morty começa num universo onde nada disso adiantou. A confiança virou paranoia. O amor virou fraqueza. A ciência virou arma. É quase como se Rick fosse o reflexo final do que acontece quando você vive num mundo onde a magia falhou e só sobrou a lógica fria do multiverso. Curiosidades para deixar a mente derretendo. Os criadores de Rick and Morty e Hora de Aventura já colaboraram em projetos e reconhecem a influência mútua. Pendleton Ward, criador de Hora de Aventura, ama ficção científica bizarra e multiversos. Vários episódios de Hora de Aventura apresentam entidades com nomes como Orgalorg, Prismo e Golb.
que tem paralelos diretos com entidades do caos vistas em Rick and Morty. A ideia de clonagem, eternidade e ciência moralmente duvidosa já era presente em U, só que disfarçada com cores pastéis e doces. E se o caos cômico de Rick and Morty for na real, o destino final de tudo que começou em Hora de Aventura? E se Rick for só a versão amarga, quebrada e super inteligente de um herói que viu a esperança fracassar? E se não houver finais felizes, só fases? E aí você encara essa ideia? Ou prefere acreditar que a magia ainda tem vez no fim de tudo? Comenta aqui. Você acha que Rick e Finn estão no mesmo universo? Ou isso é só mais uma coincidência animada? Ah, e se você quer mergulhar de vez nessa vibe multiversal, já está disponível no Geek Play Music a música Rick vs Evil Morty, lançada nessa quinta pro evento Rivais Lendários. Vai por mim. Essa faixa é a trilha sonora perfeita para viajar entre o U e a cidadela dos Ricks. Se curtiu esse vídeo, se inscreve, deixa o like e compartilha com o amigo A, que também desconfia que tudo está conectado. Porque aqui no E, Se, a gente não responde perguntas. A gente abre portais para novas perguntas aparecerem. Conversa sem fim, do crime ao cinema tudo está aqui. Entre saga e teorias, venha se conectar. A cultura pop é nossa, é hora de embarcar. Pop Dick Mix, nosso